Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Tiago Alencar, sou professor de Direito Previdenciário de todos vocês. É um prazer estar aqui e vamos iniciar o nosso curso de Direito Previdenciário com foco para concursos públicos, com edital que já foi publicado em anos anteriores e que compartilho aqui com vocês para que a gente possa iniciar sabendo como caminharemos durante essas 4 horas que estaremos juntos. Na nossa primeira aula, nós traremos conceitos de seguridade social, qual é a origem e evolução legislativa no Brasil, sua organização e princípios. Durante essas 4 horas, nós tentaremos esgotar os temas que estão aqui, né, nesse sumário inicial, sabendo da dificuldade, portanto, alguns temas serão apenas referenciados, daremos mais importância ao que cai com frequência nas provas de concurso. Observe que nós temos 7 pontos que, em regra, os editais avaliam, cobram, né, de todos os candidatos. O segundo tema é custeio da Seguridade Social, receitas, contribuições sociais, o salário de contribuição. O terceiro tema, regime geral de previdência social, que é gigantesco, muito complicado para que a gente possa vê-lo em breves 4 horas, mas tentaremos e observaremos os principais pontos com relação à discussão da matéria, segurados e dependentes, a filiação e inscrição, a carência, que é muito importante que vocês tenham em mente quais são os prazos de carência, espécies e benefícios de prestação. Veremos o salário de benefício, renda mensal inicial, reajustamento e revisão, prescrição e decadência, já que a contribuição é de natureza tributária, nós teremos que tratar sobre o assunto e as discussões que já envolveram o STF e o STJ, acumulação de benefícios, justificação, ações judiciais em matéria previdenciária, acidente de trabalho. Também tentaremos esgotar pautas muito importantes do regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Nós temos a emenda à Constituição 103, que recentemente trouxe diversas alterações ao sistema de previdência e que, portanto, merecem sim ser abordados aqui para que a gente conheça as principais alterações. A contagem recíproca de tempo de contribuição e compensação financeira será falada de forma breve, com a legislação sobre o assunto, para que vocês possam ler e compreender a matéria. Previdência complementar também será tratada de forma breve. E a lei de cada estado ou município vocês terão que observar quando da publicação do edital. Nós vamos aqui focar no máximo que nós pudermos, com ênfase no que realmente cai nas provas, mas para não correr risco, observaremos todas as matérias que estão aqui neste catálogo. Nós poderemos iniciar o nosso bate-papo de hoje trazendo aqui o conceito de seguridade social, que é previsto no artigo 194 da Constituição, e lá vocês poderão observar que a Constituição diz de forma clara e evidente que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Neste primeiro momento, eu preciso que vocês observem com clareza os parâmetros constitucionais para o conceito de seguridade social. Vocês podem observar que trata de um conjunto integrado de ações, né? Ou seja, essas ações são tratadas de forma compartilhada, não são isoladas. Isso é importante porque nas provas geralmente podem ser cobrados dizendo que trata-se de ações isoladas de iniciativa do poder público da sociedade, e aí vocês estarão atentos. Importante observar que a iniciativa ela é do poder público e da sociedade, e que nós temos três destinações claras diante da Constituição. Prestem atenção com relação à saúde, que antes de 1988 não era tratado no texto constitucional. Somente a assistência e previdência tradicionalmente eram tratados na Seguridade Social. A Constituição de 88
trouxe aí, revelou essa novidade para todos nós, que é trazer a saúde. Seguindo o nosso bate-papo aqui, a gente pode observar também como foi a origem da Seguridade Social. Eu trouxe aqui um passo a passo de forma mais clara e sintética para que a gente possa observar como que esse conceito de Seguridade Social se estabeleceu durante o tempo, historicamente, e como ele é visto atualmente. A evolução da proteção estatal contra os riscos sociais vem para não permitir que o povo seja levado à miséria ou que seja colocado em risco social. Daí nós observamos na Constituição Federal que há diversos princípios, né, lá no início da Constituição, no artigo 2º, 3º, que fala sobre a redução das desigualdades sociais, a redução da miséria e assim por diante. De onde nós extraímos esses conceitos da nossa social-democracia, da nossa Constituição Federal. A matéria Seguridade Social, ela está encaixada dentro do Estado Social. Isso significa que nós temos uma evolução que vem da queda dos modelos absolutistas e liberais. A proteção social inicia-se no Brasil e no mundo com tímidas medidas de assistência social, que eram tratadas inicialmente como caridade, né? Quem fazia inicialmente esse trabalho de social, de prestação social, era a igreja, né? Que faria ali o papel que hoje o Estado vem fazendo de forma diferenciada e muito mais enriquecida. Portanto, a expressão Seguridade Social, ela tem um marco histórico mundial que é a Previdência Social Americana. É lá que nós vimos a primeira vez a expressão Seguridade Social, ou seja, a origem é anglo-saxônica. Na Social Security Act, que fala sobre a Previdência Social Americana em 1935. Sua base de financiamento é bem mais ampla do que o seguro social tradicional. No seguro social tradicional, pessoal, nós observávamos que havia uma semelhança muito grande com o seguro civil, onde lá se estabelecia a prestação de direitos sempre com contribuições e voltada apenas àqueles que pagavam a contribuição. Nesse sistema de seguro social, nós temos também o conceito que orientou a política previdenciária brasileira desde os anos de 1920. Inicialmente foi inspirada no modelo alemão criado por Bismarck. E aí eu preciso que vocês observem a história do modelo bismarckiano. É importante observar porque cai nas provas e vai fazer diferença para quem conhecê-lo. As primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que viriam a constituir a Seguridade Social no século XX nascem na Alemanha no final do século XIX, mais precisamente em 1883, durante o governo do chanceler Otto von Bismarck. Em resposta a graves crises que a Alemanha tinha com relação a greves e pressões de trabalhadores. Esse modelo bismarckiano, portanto, lá de 1883, é considerado como um sistema de seguro social que tem características muito próximas aos seguros privados, como acabei de falar. No que se refere, por exemplo, aos direitos, os benefícios cobrem principalmente os trabalhadores, né? Não cobria os seus dependentes. O acesso é condicionado a uma contribuição direta e prévia, e o montante das prestações é proporcional à contribuição efetuada. O financiamento, os recursos são provenientes fundamentalmente da contribuição direta dos empregados e empregadores, baseados na folha de salário. Nós veremos que atualmente também há contribuições com base na folha de salário. Em relação à gestão, teoricamente, cada benefício era organizado em caixas que eram geridas pelo Estado com participação dos contribuintes, ou seja, empregados e empregadores. Em outro contexto econômico e político, durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1942, é formulado na Inglaterra o Plano Beveridge, que apresenta críticas ao modelo bismarckiano vigente até então.
e propõe a instituição do welfare state. Lá no direito constitucional, a gente estuda o welfare state, que é o estado de bem-estar social, que vem, como já foi falado pouco tempo atrás, dessa evolução constitucional, desses modelos estatais que afastaram o absolutismo e trouxeram o Estado liberal social. No sistema beverigiano, os direitos têm caráter universal. Nós veremos mais à frente que a Seguridade Social moderna traz um caráter de universalidade, o princípio da universalidade, destinado a todos os cidadãos incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos, mas garantindo mínimos sociais a todos que necessitem. Com a publicação do relatório Beveridge, em 1942, a Social Security passou a apresentar um significado mais próximo do que nós temos hoje. Tratava-se de acordo com o relatório, de desenhar uma política de libertação econômica das pessoas de condição de pobreza. Esse movimento que desembocou nas reformas sociais inglesas à época também resultou na inscrição da Seguridade Social como um dos direitos fundamentais na Carta dos Direitos Humanos de 1948. E não por acaso também evoluiu para a Carta das Nações Unidas e para a OIT. Vocês podem observar que na nossa evolução histórica da origem da Seguridade Social, nós temos, portanto, do mais antigo para o mais recente, nós temos o Otto von Bismarck, considerando um sistema de seguro social muito próximo do seguro civil. O modelo bismarckiano, portanto, nasceu na Prússia, né, na Alemanha, em 1883, com a lei do seguro-doença, que criou o seguro de enfermidade. Depois nós temos William Beveridge, que traz esse relatório, que propõe o welfare state, que traz a social security para um significado mais próximo do que nós temos hoje. A Carta dos Direitos Humanos também traz o direito à segurança, reconhecendo a necessidade de existência de um sistema de seguridade social, ratificado inclusive pelo Brasil, é importante que se diga. A Convenção da OIT traz também normas mínimas em matéria de segurança social, o que revela a importância que foi dada na Constituição Brasileira de 1988 à Seguridade Social como um sistema voltado à garantia de direitos fundamentais. Na evolução dos direitos de seguridade social, o Brasil, pelo menos na legislação brasileira, nós podemos dividir em 3 etapas. Historicamente, a doutrina trata assistência pública fundada na caridade, como falamos, a Igreja Católica era quem tinha esse papel bem fundamental de tratar da assistência pública. Nós temos um seguro social que aí ingressa na política adotada por Bismarck, e logo após nós temos uma Seguridade Social após a Segunda Guerra Mundial, proposta, né, para a instituição do welfare state pelo Beveridge. No Brasil, nós iniciamos aqui em 1824, na primeira Constituição brasileira, nós já tínhamos tratando de uma matéria seguritária. Né? Já havia ali a instituição das Casas de Socorros Públicos, considerada embrião das Santas Casas de Misericórdia. Logo depois, pela doutrina, nós temos o principal documento, que é a Lei Eloy Chaves, marco em qualquer livro de direito previdenciário, colocado como marco inicial da Previdência Social no Brasil, criação das caixas de aposentadoria e pensões, que tinham como destinatários os empregados de empresas de estrada de ferro, e fonte de recurso vinha dos empregadores do ramo, empregados e Estado. Ou seja, nós já tínhamos aqui um início da gestão quadripartite, que veremos mais adiante. Na Constituição de 1934, nós observamos, primeira a definir constitucionalmente a forma tripartite de custeio. Né? Na Constituição de 37,
foi utilizada a expressão seguro social. Em 1946, nós tivemos também o emprego da expressão previdência social. A lei de organização da Previdência Social, responsável pela uniformização da legislação, ela é de 1960. O Fundo Rural, que é a Previdência Social dos Trabalhadores Rurais, é de 71. E seguimos com relação a demais legislações que tratam do tema, importantes para que vocês saibam, porque cai em prova, e vocês terão que ter conhecimento, pelo menos, da lei Eloy Chaves, que é o marco, e nós veremos que já foi tratado em prova de concurso. Mais à frente, nós temos em 72 a lei dos domésticos, que inicia a proteção social dos trabalhadores rurais e domésticos. A lei 6.439, em 1977, traz o SIMPAS, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, com o IAPS, INAPS, INPS, LBPA e assim por diante. O DataPrev até hoje existe, E o FUNABEM. A Constituição de 1988 inaugurou o Sistema de Seguridade Social, formado pelos subsistemas que é assistência, previdência e saúde. E nós veremos também mais à frente. Dentro da divisão da legislação, é importante a gente observar essas duas que são marco para o estudo do regime geral de previdência social e também do regime próprio, porque também veremos que será importante para o regime próprio. As alterações constitucionais trouxeram uma aproximação entre o sistema de proteção social dos servidores públicos com o sistema de proteção social dos trabalhadores do setor privado. A Constituição Federal vem sofrendo diversas alterações, desde a emenda à Constituição 20 de 98, a emenda à Constituição 41 de 2003 e a emenda à Constituição 47 de 2005, e vem observando essa aproximação. Vocês verão mais à frente que diversos dispositivos da Lei 8.212 e da Lei 8.213 já estão sendo aplicados para servidores públicos. Por fim, a Lei 11.457 de 2007 traz a Receita Federal do Brasil como a arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Seguimos, portanto, agora para a organização da Previdência Social, também muito cobrada nas provas de concurso, onde a Seguridade Social está organizada no tripé Previdência Social, Assistência Social e Saúde. E qual é aí a palavrinha mágica para que a gente possa recordar durante a prova? Paz. A Seguridade Social traz a paz. Ou seja, a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Nessa organização da Seguridade Social, vocês precisam ter palavras e expressões muito fortes que caem nas provas e que farão a diferença para vocês com relação ao acerto destas questões. A Previdência Social, ela tem beneficiários e dependentes. A assistência social, ela é vocacionada aos necessitados. E a saúde, ela é universal, voltada para todos. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Primeiro, a contribuição previdenciária ela é estritamente contributiva, ou seja, se não houver a contribuição para o sistema previdenciário, não haverá concessão de benefícios ou prestações dentro do sistema de previdência. Na assistência social, não há contribuição, ou seja, ela é não contributiva. Isso significa que todos aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade, ou seja, que sejam necessitados nos termos da lei, poderão usufruir da assistência social. Mas, professor, e se eu não sou necessitado e não me enquadro na vulnerabilidade prevista constitucionalmente e na lei? Eu não tenho direito à assistência social? Não tem direito à assistência social. Diferente da saúde. A saúde, independente de você estar classificado como vulnerável ou como não vulnerável, a saúde, o Sistema Único de Saúde é para todos e não há contribuição. Como é que é financiado a saúde? Pelo orçamento fiscal da União e dos estados e municípios.
Mas vamos voltar aqui para a Previdência Social, que é o que nos interessa. Previdência Social, portanto, ela é contributiva e ela tem divisões. Regime Geral de Previdência Social é o regime vocacionado para todos os trabalhadores que estão na instituição privada. E também veremos que existem os segurados obrigatórios e facultativos mais à frente. Quem é servidor público está no regime geral de previdência? Não. Quem é servidor público está no regime próprio de previdência. Aqui eu abro um esclarecimento com relação à previdência complementar. Já teve prova, já teve concurso em que colocou a previdência complementar como sendo fora do sistema previdenciário constitucional. Me parece um erro, entretanto, se for prova da CESP e do SEBRASP, fiquem atentos, porque esta diferença foi feita exatamente na prova do SEBRASP. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui com mais um tema para a gente caminhar em breve para a nossa segunda aula. Os princípios constitucionais voltados à Seguridade Social estão no artigo 194. E lá nós podemos encontrar como princípios a universalidade da cobertura e do atendimento. Primeiro, o que significa universalidade? O princípio da universalidade da cobertura e atendimento. Universal significa todos, ou seja, todas as coberturas devem estar dentro do sistema de seguridade. Isso significa que é passado, prevenção, presente, proteção propriamente dita, e o futuro, que é a recuperação. Todos os atendimentos, todos no território nacional, inclusive os estrangeiros, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, têm direito subjetivo a alguma das formas de proteção do tripé da Seguridade Social. Por que estou falando isso? Estrangeiro que está no Brasil, que sofre um acidente, tem direito a ter acesso ao SUS? Sim, tem direito. Por isso que vocês precisam estar atentos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que sim, o estrangeiro tem direito a alguma das formas de proteção. Não terá direito, portanto, à previdência, porque não contribuiu, salvo a existência de acordo internacional entre as nações desses estrangeiros. Então, voltando ao princípio da universalidade da cobertura e atendimento, lembrar que universalidade significa todos. Todas as coberturas, ou seja, passado, presente e futuro, prevenção, proteção propriamente dita e recuperação, e todos os atendimentos, no sentido de que todos no território nacional deverão ter direito. Uniformidade e equivalência dos benefícios rurais e urbanos. O princípio da uniformidade e equivalência informa que uniformidade deve ser tratado com igualdade nos benefícios de rurais e urbanos. Equivalência, o valor das prestações pagas a urbanos e rurais deve ser proporcionalmente igual, tendo em vista o custeio, ou seja, não significa que será igual, será equivalente, dependerá de como foi feito o custeio do benefício. A seletividade e distributividade na prestação de serviços. Olha, seletividade é seleção. Isso significa que haverá, dentro do sistema de seguridade social, uma seleção de contingências, ou seja, uma seleção de necessidades. E a distribuição de proteção social a quem mais necessitar. A irredutibilidade dos valores dos benefícios também está previsto na Constituição, o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal. Garante o reajustamento dos benefícios para preservar o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Nós veremos qual é a forma de reajustamento previsto na Lei 8.202 e 8.213. Na diversidade, princípio da diversidade da base de financiamento. Aqui nós precisamos observar que a aplicação do princípio da solidariedade é muito importante, ou seja, impõe a todos os segmentos sociais, poder público, empresas e trabalhadores, a contribuição na medida de suas possibilidades. A equidade na forma de participação do custeio. Equidade significa justiça contributiva. Vocês precisam observar a diferença entre diversidade da base de financiamento e equidade na forma de participação do custeio.
As questões de concurso geralmente confundem, colocam que é equidade da base de financiamento. Prestem atenção, por isso que está em negrito para facilitar a observação das palavras. Equidade é justiça contributiva. Quanto maior a probabilidade de a atividade exercida pelo contribuinte gerar contingência com cobertura, maior deverá ser a sua contribuição. Ou seja, haverá aí uma justiça na contribuição. O caráter democrático dos seus subsistemas, previdência, saúde e assistência. A gestão da Seguridade Social é quadripartite hoje em dia. Portanto, deve ser observado que não é a gestão exclusiva do poder público. Há a participação da sociedade, dos trabalhadores, dos empregadores. Como é que já foi cobrado em prova? E aí eu trago aqui para que vocês observem as pegadinhas cobradas nas provas de concurso. Observem que uma das questões que já caiu na prova é a formação do sistema de proteção social no Brasil, a exemplo do que se verificou na Europa, se deu por um lento processo de reconhecimento da necessidade de que o Estado intervenha para suprir deficiências da liberdade absoluta, postulado fundamental do liberalismo clássico, partindo do assistencialismo para o seguro social e deste para a formação da Seguridade Social, correto? Nós vimos que o Estado social, ele é uma evolução da queda do sistema absolutista e do sistema liberal, do Estado absolutista e do Estado liberal. Portanto, há um passo a passo, como nós vimos anteriormente, que levou até a formação da Seguridade Social moderna. A lei Eloy Chaves, olha aí, dentro da evolução legislativa no Brasil, a lei Eloy Chaves, considerada o marco da Previdência Social, criou as caixas de aposentadoria e pensão das empresas de estrada de ferro, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. Errado. Vimos mais atrás que na lei Eloy Chaves, nesse sistema de criação de caixas de aposentadoria e pensão, era mantido pelos empregadores e empregados, portanto, não era apenas pelo Estado. Também havia participação de empregadores e empregados. Conforme previsão constitucional, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Correto. Veja que ela foi cobrada de duas formas diferentes em provas logicamente diferentes. É perfeitamente admissível que se estabeleça uma base única de financiamento para a Seguridade Social, desde que a administração do sistema se mantenha democrática e descentralizada. Gente, aqui é importante vocês observarem quando fala de únicas fontes. Afronta ao quê? Nós vimos agora há pouco, lembrem-se, o princípio da diversidade da base de financiamento, que impõe que diversos segmentos da sociedade participem da contribuição e do custeio do sistema de seguridade. Portanto, as contribuições sociais não são as únicas fontes. Nós temos recursos que virão também do orçamento da União e que virão também de outras fontes de receita. Nós vamos ver mais à frente, nas próximas aulas, como se dá o custeio do financiamento da Seguridade Social. Portanto, nós temos aqui os princípios que são importantíssimos para nosso estudo. Nessa primeira aula, nós temos, portanto, como fator principal e que eu peço que seja lido, relido e insistentemente observado, são os princípios. Cai bastante nas provas de concurso. Peço que vocês observem a fase evolutiva com relação à legislação no Brasil, principalmente a lei Eloy Chaves, sempre cai nas provas de concurso. A origem, né, e o conceito também cai nas provas com menos incidência, mas também deve ser observado essas pequenas diferenças entre o sistema bismarckiano e o sistema beverigiano, que instituiu o welfare state. Tá ok?
nós encerramos hoje a nossa primeira aula sobre Previdência Social, Seguridade Social, e passaremos a ver na nossa segunda aula o tema que também me parece bastante importante para todos vocês. Espero que possamos estar todos juntos novamente para lembrar e relembrar temas que são muito, muito importantes nas provas de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.